Que bom que você está com a gente nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos. Queria te convidar a buscar ao Senhor e a declarar diante dele a sua fé naquele que pode todas as coisas. Chama a sua família, chama os amigos. Vamos buscar ao Senhor com alegria e declarar a Ele a nossa adoração. Aleluia. Declara assim, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, oh, Você nesse momento tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens, com as suas ofertas, com os seus dízimos.
As contas estarão sendo projetadas, o QR Code no seu monitor, no seu smartphone. Você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens nesse momento, querido. Aleluia. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque
Vamos orar, meu irmão, minha irmã, vamos pedir para que Deus multiplique os recursos que foram agora depositados através dos dízimos e ofertas. Também agradecer a Deus pelo privilégio de podermos trabalhar e ter sustento digno. E também orar pela sua vida, pelo pedido de oração que vai no seu coração, orar pela paz no mundo, orar pelo meio ambiente. Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado pelo privilégio da cooperação no sustento da Tua obra. Muito obrigado por cada pessoa que pôde agora fazer a sua contribuição no dízimo, na oferta, que o Senhor receba a cada um desses valores e que o Senhor dê sabedoria na aplicação e também multiplique os recursos que agora foram entregues ao Senhor. Nós oramos pela paz do mundo, oramos pela questão do meio ambiente, para que haja uma expansão da consciência planetária entre os habitantes desse mundo, que nós aprendamos com os povos originários, que tanto respeito e parceria desenvolveram ao longo do tempo com a natureza. E nós, nesse instante, Deus querido, pedimos que o Senhor olhe também para cada pessoa que nos assiste, para cada pedido de oração. Ó Deus, responda, traga uma palavra, uma direção, uma cura para os que estão enfermos, traga força para aqueles que estão desalentados, desanimados. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidá-la a abrir a sua Bíblia em Salmo 86. Salmo 86. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer uma provocação para você pensar. Vale a pena ser íntegro na busca de Deus, na forma de espelhar essa busca de Deus, essa devoção a Deus na vida nossa? Vale a pena manter a integridade? Essa pergunta não é uma pergunta que ela é sem razão de ser. Ela aparece ao longo do texto bíblico em diversas situações em que servos piedosos do Senhor, gente que para nós poderia ser tomado como heróis da fé, como um herói da fé, uma heroína da fé, se encontra em situações tão aflitivas que parece que essa devoção e que essa integridade, na verdade, não tem valor algum. Especialmente quando você vê aquilo que está ao seu redor prestigiando o que não tem valor. E, por vezes, você vê pessoas em que você nota a ausência de valores prosperando muito mais do que você mesmo. Você na luta diária, você aí fazendo das tripas coração, você fazendo orçamento doméstico, calculando, você tentando evitar gasto, economizar recurso, você segurando daqui, arrumando mais uma frente de trabalho ali, pedindo a Deus para que o dia se multiplique em 48 horas. E aí você olha para o lado, tem uma pessoa que não vive corretamente, muito pelo contrário, mas a vida dela está fluindo de um jeito que você não consegue entender. Olha, esse, por exemplo, foi o drama de Asaf, que era como se fosse o condutor do culto no templo na época do rei Davi. E o drama dele está lá no Salmo 73. Ele fala assim: por que prosperam os ímpios enquanto eu estou aqui do jeito que eu estou? E ele entra em profunda crise, vendo pessoas que ele sabia que não prestavam, com a vida assim, de vento em popa, e ele cada vez mais para trás, e mantendo a sua integridade em Deus. Será que a integridade, eu acho que essa era a questão que estava por trás de todo o drama indagativo, argumentativo de Asaf, será que a integridade em Deus é um sinal ou uma marca, ou ela vem
correlacionada com uma vida de privações. E se é isso, qual é o valor da integridade? Então eu queria ler o Salmo 86, e hoje eu queria falar sobre dois aspectos desse Salmo, e no domingo seguinte mais dois outros aspectos, na verdade 3 outros aspectos, que são na verdade as riquezas de Deus, né? O tema dessa mensagem aqui é as riquezas de Deus 1, mas aqui é uma questão preparatória, né? Para a gente entender. Então, a primeira lição que eu quero tirar é que a riqueza de Deus e a riqueza de Deus aponta para uma correspondência entre integridade e resposta. É quando a riqueza de Deus não está lá fora, está aqui dentro. A integridade de alguém que anda com Deus é marcada por alguém que é rico de Deus na sua vida, ou rico em Deus na sua vida. Há muito de Deus na vida de uma pessoa íntegra, que anda em retidão e com o coração aberto para o Senhor, voltado para Jesus. Então a primeira lição é essa: a riqueza na integridade. Mas essa riqueza não é de bens, é do bem maior. Essa riqueza não é de facilidades, mas é daquele que tem todo o poder. Essa riqueza é a riqueza do Senhor. É uma pessoa que é rica de Deus, não rica de bens, de posses, mas rica de Deus. Vamos ler o Salmo 36 e vamos ver o que é que essa riqueza aponta para nós. O que Davi pede? Então vamos lá? Que Deus o guarde. Olha aí o verso 2. Preserva a minha alma, Senhor, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ele pede para que Deus o guarde. Ora, Deus, eu estou andando de modo pio diante do Senhor, buscando o Senhor de todo o meu coração. Por favor, me proteja, me guarde. Eu sou fiel ao Senhor. Esta é a primeira oração de Davi. A segunda, que Deus o alegre, verso 4, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Se eu não posso ter alegria em bens, se eu não posso ter alegria em posses, se eu não posso ter alegria nas circunstâncias, que eu me alegre então no Senhor. O Senhor é a razão da minha alegria. A alegria do Senhor, já diz outro autor bíblico, é a nossa força. Se nós estamos em Deus, é em Deus que nós temos a fonte da nossa alegria. Não quer dizer que nós não possamos ter outros chafarizes de alegria na vida, mas quer dizer que a fonte principal continua sendo Deus. Olha aí o verso 7, o que Davi pede a Deus, como sinal de integridade do seu coração, que Deus o responda no dia da angústia, na hora da angústia. No dia da minha angústia, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor me responde. Davi invocava Deus na hora da angústia. Tem gente na hora da angústia, desconta no familiar, desconta no filho, desconta no pai, desconta na mãe, desconta no vizinho, desconta no carro, desconta no trabalho, desconta no estudo, desconta. Davi simplesmente na hora da angústia, ele ia lá e buscava a Deus. O que mais Davi pede? Verso 16. Que Deus desse força a ele e que ele o salvasse. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Deus pede a ele força. Deus pede
a ele que haja salvação da parte do Senhor, porque ele era servo, e não só servo, ele era também filho de uma serva e de um servo do Senhor. Havia uma tradição familiar de serviço ao Senhor na casa de Davi, e ele lembra isso ao Senhor em oração, e não há nenhum mal em fazer isso, lembrar ao Senhor aquilo que ele já sabe. E ele fala isso não como uma forma de afronta, de fustigamento de Deus, mas é para dizer assim: olha, Senhor, eu estou numa esteira de serviço ao Senhor. A minha esteira não é de contradição ou de agir contrariamente ao Senhor, a minha esteira é de serviço ao Senhor, por isso me dê força. E também traga a tua salvação, porque no serviço ao Senhor, não são poucas as vezes que nós nos deparamos com situações que precisamos da salvação de Deus. No serviço ao Senhor, obedecendo ao seu pai, Davi levou o lanche para os seus irmãos no campo de batalha contra os filisteus, e ele ouve Golias fazendo chacotas do exército de Israel e também fazendo chacotas de Deus. E aquilo traz indignação ao seu coração. E ele se oferece, um garoto, para enfrentar o gigante, o herói filisteu chamado Golias. Deus, me dê força, salva. Tem horas que nós vamos enfrentar os Golias da vida, e os Golias da nossa vida. Senhor, salva o filho do teu servo, o filho da tua serva. A verdade é que Deus não negará bem algum àqueles que vivem corretamente. E também é verdade que a oração dos justos, Tiago 5,18, pode muito em seus efeitos. Então, a primeira ideia de riqueza de Deus é que há uma correspondência entre integridade e resposta. Justamente porque esta pessoa que é rica de Deus, tem muito de Deus na sua vida, ela consegue discernir aquilo que deve ser colocado diante do Senhor. E ela faz isso com integridade de coração. E sabe o que importa a Deus, e por isso mesmo sabe o que pedir a Deus, e Deus responde. Há uma conexão. Não é uma condição, porque Deus é misericordioso, é gracioso. Então não há uma condição entre integridade e resposta. Pode alguém não íntegro receber uma resposta de Deus, mas há uma conexão entre integridade e resposta. Vale a pena ser íntegro, meu querido e minha querida? Vale a pena andar em retidão, porque quem anda em retidão tem as respostas de Deus. É respondido por Deus. Quer ter experiência de oração? Ore, mas também viva de modo íntegro diante do Senhor. Segunda grande lição desse texto para nós, nessa primeira mensagem, primeira parte da mensagem do Salmo 86, as riquezas de Deus. Só conhece as riquezas de Deus quem passa pelas profundezas. Então, perceba bem, como é que nós notamos a dimensão maior de Deus, não só aquela ideia de um Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando é que esse Deus ganha um contorno mais definido para nós? É justamente quando nós experimentamos essa grandeza no nosso viver. É justamente quando aqueles momentos de maior dificuldade, nós recorremos ao Senhor, nós acorremos ao Senhor, e ao fazer isso, recebemos dele algum tipo de resposta. É quando no nosso maior poço,
Nós olhamos para cima e encontramos Deus. Encontramos o céu aberto, acima de nós, com Deus falando no nosso coração. Se você já esteve mal alguma vez, precisando muito de uma resposta, se você já esteve nas profundezas da vida, da alma, e teve um contato e uma direção de Deus, você conhece por experiência as riquezas de Deus. É quando o salmista mais precisa de uma resposta, é que ele descobre as riquezas de Deus. A sala do tesouro do Senhor, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, não é uma sala de bens, de ouro, daquela menininha lá da novela, Ixalá, muito ouro. Não é uma sala de bens. Deus não é um Alibabá que tem uma caverna cheia de tesouros. Deus não é um Salomão que tem um depósito enorme, um cofre enorme, cheio de tesouros. Deus não é um banco central com pilhas e pilhas de ouro e de cédulas de dinheiro. A sala do tesouro do Senhor não é de bens. A sala do tesouro do Senhor é o local, ou é esse ambiente, vamos dizer assim, metaforicamente falando, cheio da misericórdia de Deus, cheio da graça de Deus. A riqueza de Deus é a sua misericórdia. Não é e não são os seus bens. Diz o Senhor, minha prata, meu é o ouro. E tem gente que está buscando Deus para poder ver se Deus faz sociedade. Se prata e o ouro do Senhor, faz sociedade comigo. Eu quero só um pessoal pequeno, Senhor. Já é o suficiente, eu sou humilde. Não é isso. Quem está nessa vibe não conhece Deus. Desculpa. Está abraçado com Mamon, que é uma entidade espiritual, uma divindade do mal. Ou uma divindade, né? Um demônio, melhor dizendo, que o próprio Jesus nomeia, e é o único que ele nomeia, quando esteve aqui. Você não pode servir a Deus e a Mamon, não pode servir a Deus e às riquezas, porque as riquezas de Deus não são as mesmas de Mamon. A sala do tesouro do Senhor é a sala da graça, a sala da misericórdia. Essa misericórdia que Ele derrama sobre nós toda manhã, e que é a razão pela qual nós não somos consumidos, que dá a chance de um novo dia e de um novo viver a cada dia, a cada amanhecer. Aquele salmista então busca Deus na sua profundeza, e ele descobre então qual é a riqueza de Deus, um Deus pessoal, um Deus que ouve, que se inclina para ouvir a oração daquele que precisa, de uma direção e de uma resposta. E por ser puro de coração e íntegro, Deus se revelou a ele. Deus mostrou a ele as riquezas do Senhor. Olha o que ele diz no verso 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ele conheceu a grandeza da misericórdia, ou melhor, a riqueza da misericórdia, na sua maior profundeza, quando ele esteve perto da morte, quando a morte se avizinhou a Davi.
Davi vai dizer: tu és grande e operas maravilhas. Verso 10, só tu és Deus. Verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Verso 14, ó Deus, soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande, rico em misericórdia e em fidelidade. Só conhece as riquezas quem passa pelas profundezas. É esse o caso? Vamos orar? Não há muito o que fazer quando nós estamos sentindo o bafo da morte, como Davi sentiu. A única coisa que nós podemos fazer nessa hora é orar. Porque Deus pode repreender a morte. Deus pode segurar a morte. Deus pode dar um bico na morte. Mas não há outra coisa a fazer a não ser orar. Há muitos anos atrás, eu fui convidado a visitar uma garotinha que ela tem alguns meses mais velha do que a minha filha. E ela, no seu aniversário, no aniversário da sua mãe, uma festa familiar na moradia desta mãe, tinha uma piscina, e essa menina, ela tinha 2 aninhos na época, ela sai da vista das pessoas, quando a mãe dá conta, dali a uns 15 minutos, pergunta, achando que está alguém, está lá preparando as coisas para o aniversário, né? Aquele negócio todo, com a família, e aí quando vai buscar, vê a criança boiando na piscina. Na semana seguinte eu fui chamado que eu conheci a família, eu fui chamado para orar. E o caminho até o hospital, eu falei assim: Deus, me perdoe a minha ignorância, mas a busca pelo Senhor, por favor, me ouça nesse momento, essa família está arrebentada. E quando eu vi aquela criança em coma, no hospital, foi impossível não ter uma profunda compaixão por ela, porque eu me colocava no lugar do pai e da mãe, como se tivesse vindo a Letícia, num acidente como esse. E nós oramos, os médicos tinham desenganado a vida daquela criança, seguimos orando. Na semana seguinte, a fala, depois da oração, é que talvez ela sobrevivesse, mas seria um vegetal em cima da cama, né? Aquela ideia de vida vegetativa, né? Sem interação quase nenhuma, tudo mais. Continuamos orando. Na outra semana, os médicos falaram assim: possivelmente ela não teria uma vida vegetativa, mas teria que fazer um transplante de pulmão, porque a quantidade de cloro que entrou no pulmão teria, assim, danificado de uma vez os pulmões daquela criança. Seguimos orando, mas outra semana entrou, e aí os médicos falaram assim: olha, os pulmões dela estão bem. Então agora fazer o desmame da medicação que deixou ela em coma. Ela estava em coma e depois foi mantida em coma induzido. Vamos fazer o desmame da medicação para ela poder ir para casa. E ela é uma menina, uma jovem hoje, lindíssima, cheia de vida, até onde eu saiba, sem nenhuma limitação. Vez por outra esbarro com a mãe e com os 3 filhos, que é um garoto, que hoje deve ser médico já, e 2 meninas, né? Essa é a mais novinha. E vez por outra eu esbarro com eles por aí, e com muita gratidão a Deus por vê-la cheia de vida,
cheia de vida. Aquela família conheceu a riqueza do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, no momento da sua maior profundeza. E Deus pode fazer isso com você também. Ó Deus, visita aqueles que estão desesperançados, que já não tem mais para onde correr e pedir socorro, a não ser levar os olhos para os montes e confessar como o salmista que diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós pedimos que as pessoas recebam o teu cuidado e que haja uma resposta da tua graça, da tua misericórdia, uma manifestação tamanha, que elas sejam retiradas e que elas atestem para todos sempre que foi o Senhor mesmo que as tirou do lamaçal, que foi o Senhor mesmo que as resgatou das profundezas da vida, que foi o Senhor mesmo que as salvou. É o que nós clamamos a Ti e fazemos em nome de Jesus. Amém. Se esse é o seu caso, meu querido e querida, e você quer conversar conosco, nós estamos aqui prontos para atendê-lo e atendê-la. Eu quero convidar você a mandar um e-mail para nós, pastores@igrejamarapendi.org.br, pastores@igrejamarapendi.org.br, ou mandar um recado pelo WhatsApp, no WhatsApp da igreja, que é o 21 2208 8609. 21 2208 8609. Tá bom? Deus te abençoe, paz e bem.